Pessoal, boa noite. Conseguem me ouvir aí perfeitamente? Ok, vou dar início aqui à chamada para a gente continuar a matéria, ok? Eleve um pouco a minha voz, que eu estou gripado e estou bastante rouco, mas é possível lecionar normalmente, tá ok? Vamos lá. Bruna, Caroline Michelito, Eduarda, Elimar, Fernando, José Carlos, Laline, Laura Couto, Lavínia, Leandro Teixeira, Letícia Castro, Lucas Schiavon, Lucas Zopelaro, Mariângela, Natália, Rodrigo, Rodrigo Rocha, Shirley, Stephanie, Suzane, Tainá, Tamara e Vanessa. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Não, né? Então, ao final, nós fazemos uma outra chamada. Veja para mim qual o ponto da matéria eu parei, enquanto eu olho as minhas anotações aqui, ok? Nós terminamos o conteúdo de sentença, pessoal, falando sobre o dispositivo. Na minha anotação, está como última fala sobre recolhimento de contribuição previdenciária. Voltando ainda a falar dos vícios, da exceção, posicionamento TST, julgamento parcial e instrução normativa dentro do material do estudo dirigido 5. Vamos lá. Nós estávamos falando sobre a possibilidade da execução de ofício da contribuição previdenciária. Deixa eu só abrir aqui.
Na verdade, nas minhas anotações, nós falávamos das sentenças e da possibilidade de se executar de ofício a contribuição previdenciária. Logo em seguida, nós começamos a falar sobre sentenças citra, ultra e extra petita, como sendo os vícios passíveis de serem encontrados aí na sentença trabalhista. E ainda falamos sobre o princípio da congruência e quando que se tem a possibilidade, através das exceções, de se julgar de forma extra petita, por exemplo. E aí trabalhamos com o caso da multa do 467, só para relembrar os senhores, dizendo que mesmo que não haja o pedido expresso de aplicação da multa do 467, o TST vem dizendo que, na verdade, trata-se de um reconhecimento que possa ser feito de ofício pelo magistrado. E ainda, esse pedido a ser feito de ofício, esse pedido, se uma vez não feito e julgado, seria, portanto, dentro do aspecto puramente conceitual, um julgamento ultra petita, que significa o quê? Além do que foi pedido, ok? Mas o TST vem dizendo que não seria hipótese, porque isso comportaria aí a exceção aos vícios de citra, ultra e extra petita. Então, repetindo, esse é um exemplo de que permitiria aí uma exceção a essa regra, aos vícios citra, ultra e extra petita. E aí, dentro das minhas anotações, eu havia deixado de forma específica aqui que nós iríamos iniciar o julgamento antecipado parcial. E ainda tinha dito a vocês que a tese de doutorado da professora Aline versava especificamente sobre esse conteúdo e, de forma brilhante, ela sustentou sua tese de doutorado aí sobre esse tema, ok? Bom, o que seria o julgamento antecipado? Ora, é quando o juiz, e aí vamos lembrar lá um pouco do CPC, é quando o juiz ele antecipa o julgamento de mérito, quando na verdade você tem o quê? Alguns requisitos do processo que permitem ao magistrado o julgamento antecipado. Antecipado ao quê? Não há a necessidade de se produzir demais provas, ou seja, o processo está pronto, maduro para ser julgado. Aqui, na hipótese a ser estudada por nós, trata-se de um julgamento parcial antecipado, em que o juiz julga esse processo, mas parte desse processo de forma antecipada. Isso, portanto, seria o julgamento parcial antecipado. Qual que é a previsão que nós temos? Lá no artigo 356, se alguém puder colocar para mim, eu agradeço. Alguém? É o do CPC, o José Carlos.
Isso aí. Então tá lá, 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados por parcela deles mostrassem controverso, estiverem em condições de imediato julgamento, e aí é o processo que eu disse, maduro, e aí nós temos os parágrafos. Então, essas são as condições. E aqui os parágrafos. Parágrafo 1º. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito. E aí vem falando sobre o aspecto de liquidação. O 355 é o que eu acabei de dizer para vocês que ele faz referência. É o processo maduro, ou seja, não há necessidade de se produzir outras provas, e a gente não pode esquecer também naquela situação em que o réu é revel e não manifestou no requerimento de prova, ou seja, além de revel, ele não manifestou interesse em produzir prova. Isso que eu acabei de dizer a vocês, tanto que o próprio José Carlos confundiu, isso que eu acabei de dizer para vocês é lá do CPC. 355, 356. Pois bem, existe aplicação subsidiária, existe previsão de se aplicar esse artigo na CLT, no processo de trabalho? Bom, é importante a gente analisar sobre a perspectiva. Há uma aplicação pura e simples subsidiária? Bom, o TST teve que se manifestar sobre isso. E aí começa toda a divergência sobre os trâmites e os limites de aplicação do 356. Vamos lá, vamos analisar com calma. O 769, então a gente sempre começa por ele. O 769, ele fala da aplicação subsidiária quando há o quê? Quando não há previsão expressa, e por isso subsidiária, não há previsão expressa na CLT. Eu vou e aplico de forma subsidiária os procedimentos do CPC. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, existe regra na CLT para o julgamento parcial antecipado? Não, não tem essa regra. Então, nós temos aí dois requisitos. Surgem, então, aqueles que sustentam que o previsto no 356 e no 357 viola aí a celeridade do processo de trabalho. E eu peço aqui vocês referência para ler o 893. Artigo 893. Das decisões são admissíveis os seguintes recursos. Aí vem embargos, RO, RR e agravo. Parágrafo 1º, que é o que nos interessa. Os incidentes do processo serão resolvidos pelo próprio juiz ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos de decisão definitiva. Isso significa, então, que parte da doutrina levantou o argumento de que o 893, parágrafo 1º, estaria demonstrando incompatibilidade com o 356. Então, permanece ainda essa discussão. Bom, o que significa para nós?
e aí eu peço licença também para fazer uma referência à tese da professora Aline, que, na verdade, o que se tem é que há uma aplicabilidade, sim, isso é o que vem dominando, há uma aplicabilidade, e nessa aplicação temos uma referência de que, por ser de natureza alimentar, seria possível, sim, antecipar esse julgamento. E aí não poderíamos mais restringir a possibilidade do julgamento devido à impossibilidade de recurso. E, portanto, seria aí cabível o julgamento parcial antecipado. Então, hoje, o que se tem como referência é exatamente isso. Devido à natureza do crédito, seria, sim, possível o julgamento e não iria gerar essa incompatibilidade que no início se levantou, uma vez que se discutiria, a princípio, só o recurso. Ok? Ficou claro esse ponto, pessoal? Sim, hoje o pensamento que se tem, o Rodrigo, é da possibilidade. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? E a professora Aline, a tese dela de doutorado é exatamente essa. Parece que está assim. Né? Só a Stephanie e o Rodrigo respondeu. Bom, outro ponto a ser estudado por nós é a sentença de improcedência liminar. Mais uma vez, eu me reporto ao CPC e, mais uma vez, a gente faz a análise se existe essa hipótese no processo do trabalho. Lá no 332, José Carlos, se puder colocar para a gente, lá do CPC, fala quando ocorrerá a improcedência em caráter liminar do pedido. É uma sequência de afrontas aí a enunciado de súmula do STF, do STJ, a acórdão proferido pelo STF e pelo STJ, em julgamento de recursos de demandas repetitivas, tá? Perfeito, obrigado, José Carlos. Isso significa, então, que se você analisar todas essas hipóteses, nós estamos falando de julgamentos em que o juiz está o quê? Respeitando os precedentes, ok? Bom, surgiu também a mesma discussão. É aplicabilidade? Existe regra compatível na CLT? Não tem. É possível aplicar? Viola, porque para aplicação subsidiária, viola alguma regra da CLT? Mais uma vez, o TST foi suscitado a manifestar sobre o tema. E, através de uma instrução normativa, ele trouxe a possibilidade de aplicação da improcedência liminar do pedido com adaptações à norma seletista. E aí eu coloco para vocês aqui o artigo 7º dessa instrução normativa,
que é exatamente esse que permite a aplicação, desde que adaptado à CLT. Me parece que cortou aqui, né? Que é o caso de prescrição, decadência. Isso. Aí, ó, essas são as hipóteses com as devidas adaptações. Repete o artigo 7º da instrução. Repete o 332, tá vendo? E aí ele acrescenta os TRTs, quando for de direito local, tá? E vem fazendo adaptações. Que adaptações é essa? Ele pega o artigo 332 e adapta, por exemplo, Tribunal de Justiça para TRT. Por exemplo, ó, só para vocês terem uma noção, para quem está acompanhando a aula. No artigo 332, inciso 4º, ele fala, enunciado de súmula do TJ sobre direito local. A instrução normativa veio e adaptou, dizendo o quê? Enunciado de súmula do TRT sobre direito local. Convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial. Ok? Então, essas são as adaptações. Então, aqui nesse caso, também é possível analisar a improcedência liminar do pedido quando se está diante do processo do trabalho. Então, volto a repetir, julgamento parcial antecipado, improcedência liminar do pedido com adaptações é possível no sistema processual do trabalho. E aí me chama a atenção o seguinte, da decisão que julgar improcedente de forma liminar o pedido, caberá aí recurso ordinário. Ok? Beleza? Recurso ordinário. Bom, ainda seguindo, eu já trabalhei com vocês esse próximo tópico lá no início da nossa aula de processo do trabalho, que nós falávamos sobre as audiências. E aí eu lembro de ter dito a vocês, olha, é possível fazer a cisão da audiência trabalhista em audiência inaugural. Lembram disso? Audiência de instrução e julgamento e audiência de julgamento. E aí eu demonstrei para vocês que, na verdade, no processo ordinário, nós temos aqui isso, no processo ordinário, no procedimento comum ordinário. Então, nós temos a possibilidade de cisão de uma audiência que é una. Então, ela é una. Mas, por questões práticas, o magistrado pode cindir em 3. Pois bem. E aí nós trabalhamos com tudo que acontece na inaugural, tudo que acontece na instrução, e do encerramento da instrução, ok? O juiz vai fazer a designação, significa que ele vai marcar o dia da audiência de julgamento. E com um detalhe, essa audiência de julgamento será dispensada a presença das partes. Se recordam disso? Senhores? E aí, foi feita a seguinte ponderação. Pois bem, se eu saio da audiência de instrução, prestem bastante atenção nisso, porque quem atua ou quem pretende atuar na esfera trabalhista, isso é extremamente relevante.
Quando o juiz cinde, ou seja, divide a audiência, e ele marca a audiência de julgamento com data já atribuída no final da de instrução, ou seja, você já sai da audiência de instrução com a data do julgamento, ok? Eu repeti, você já sai com a data da audiência de julgamento do término da instrução. E o juiz dispensa o comparecimento das partes. Isso significa que você não está obrigado a comparecer, porque na prática essa audiência muitas vezes nem ocorre. Você não está obrigado a comparecer, mas você já está intimado da data que será proferida a sentença. E, portanto, quando daquela data marcada para o julgamento, não ocorrerá nova intimação. Ou seja, o prazo de contagem para reinterposição de recurso será disparado daquela data. O termo inicial será aquela data, tecnicamente dizendo. Você não terá nova intimação. Ficou claro? Para a gente desenvolver esse raciocínio, eu só vou ligar o carregador aqui do computador. Preciso que vocês me respondam, ficou claro? Pois bem, isso significa, então, que o seu prazo de 8 dias, para interposição de recurso disciplinar, ele tem como termo inicial a data do julgamento. Oi? Tudo bem? Então, vamos lá. Qual que é a previsão? Artigo 852 da CLT. Então, vamos lá ver o que preceitua o artigo 852 da CLT. Da decisão serão os litigantes notificados pessoalmente ou por seu representante na própria audiência. Na própria audiência. Grifem isso. Se você está dispensado de comparecer à audiência de julgamento, se você está dispensado de comparecer à audiência de julgamento, tudo bem, mas não afasta e não obriga nova intimação. Você está dispensado de comparecer, mas como você já está intimado da data que vai ocorrer e já sabe que é dessa data que inicia o prazo, não há renovação de intimação da sentença. Significa que você não compareceu. Tudo bem, o juiz dispensou a obrigatoriedade, mas você vai sair de lá intimado. E aí surge, então, a súmula 197 do
A súmula 197 do TST, pessoal. Boa, Rodrigo, boa. Um presente, esse é presente que eu ganhei de casamento. Quem me deu foi a professora Luciene. Chique. Deixa eu ver se eu localizo. Aí o Zé Carlos nos ajudou aqui. A súmula diz: o prazo para o recurso da parte que, intimada, não comparecer em audiência em prosseguimento para a prolação da sentença, conta-se da sua publicação. Qual publicação? A publicação do 852. Tá? Agora, se houver, de alguma forma, antecipação dessa data, ou seja, o juiz proferir a sentença fora desse prazo da audiência, aí será intimado normalmente, conforme nós já estamos acostumados, ok? Então, perfeito. Alguma dúvida até aqui? Dúvidas? Então, vamos dar seguimento aí até o nosso próximo passo. Quando a gente fala, e aí é importante, quando nós falamos de liquidação de sentença. Só fazer uma observação, e aí nós passamos para o exercício. Quando nós falamos de liquidação de sentença, se aplica a regra do CPC para liquidação de sentença. Tá? E aí nós temos essa referência aí quando se está diante da liquidação. Aqui eu queria fazer algumas observações pontuais, principalmente sobre os honorários advocatícios. Os honorários advocatícios tiveram grande mudança, ou melhor dizendo, mudança substancial. Tiveram mudança substancial em relação aos honorários. Hoje, por força do artigo 791, há a possibilidade de fixação de honorários advocatícios e, se a parte aferir, mesmo sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, aferir valores, aferir ganho na ação, ela poderá pagar os honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo, e aí é onde entra a inconstitucionalidade, mesmo sendo beneficiário, não terá suspensa a exigibilidade
da cobrança aí desses honorários, ok? E aí me chama a atenção o 791, tá? E aí eu gostaria de passar para os senhores o 791. A parágrafo 4º diz assim: vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar as despesas, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que existiu a situação de insuficiência de recursos que justificou a gratuidade. Ele está dizendo que, desde que não tenha obtido em juízo ou em outro processo créditos capazes de suportar a despesa. Se ele obteve, mesmo sendo beneficiário, irá, sim, ter a exigibilidade garantida desse crédito. Óbvio que essa matéria se encontra no STF para apreciação da constitucionalidade, porque, do meu ver, parece algo bizarro, sim. Um exemplo prático vivenciado agora, recente, em que um trabalhador ganhou 40 mil numa ação trabalhista, desses 40, se mantiver a decisão de segundo grau, desses 40, 21 vai de honorários sucumbenciais para o advogado da reclamada. Por quê? O parâmetro chegou a ser grotesco, do meu ponto de vista, mais uma vez. Porque o... Para se ter uma noção, assim, deixa eu me lembrar aqui, isso. Os honorários de sucumbência meus, que estava pelo reclamante, foi baseado em 10% do valor aferido pelo trabalhador. Então, faria a liquidação e jogaria 10% do que o trabalhador ganhou de proveito econômico, depois de liquidado. O do advogado do reclamado foi de 10% sobre o valor dos pedidos julgados improcedente. Era uma ação gigantesca e vários pedidos foram julgados improcedente. Isso significa que o parâmetro criou uma distorção dessa magnitude, apesar do reclamante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, com base no 791-A, parágrafo 4º, o magistrado entendeu que ele aferiu e, portanto, deveria pagar, ou seja, o cara ganhou 40, vai pagar 21 de honorários sucumbenciais. A empresa perdeu quase todos os pedidos da ação e simplesmente vai pagar aí R$ 4.000 de honorário. É uma distorção que vem ocorrendo com certa frequência e, portanto, essa matéria está sendo objeto de julgamento no STF e todos os processos que chegam ao TST versando sobre esse assunto, ele é suspenso até o posicionamento do STF sobre o tema, ok? Então, esse é um ponto que eu gostaria de falar com vocês a respeito do processo do trabalho. E aí, eu vou dar o exercício e vou começar uma matéria que é uma matéria do semestre que vem, Teoria Geral dos Recursos Trabalhistas. Eu vou fazer uma breve introdução. Mas vamos lá ao exercício dessa semana. A gente está com a matéria adiantada e aí a gente consegue analisar tranquilamente isso, tá bom? Veja aí, simples, o que eu acabei de falar,
vocês vão apresentar. Apresente um argumento para sustentar a inconstitucionalidade do artigo 791, parágrafo 4º da CLT. Alguma dúvida em relação à pergunta, pessoal? São 19h48 até as 20 horas, ok? Alguma dúvida? Ah, sim. Mas aí na segunda chamada, Rodrigo, eu vejo e você me lembra que eu corrijo, tá joia? Fernando, eu até vi que você me mandou que fez sozinho, né? O simulado. Eu vou deixar aqui anotado para olhar agora na hora do intervalo, tá ok? Acho que eu pedi que te enviasse um e-mail para confirmar se você tinha feito sozinho ou se você tinha feito em dupla, não é isso? Aí você me passou que tinha feito sozinho. E aí acabou que são vários e-mails e eu não respondi. Mas eu vou deixar anotado aqui. Eu olho agora na hora do intervalo. Tá joia?
Podemos continuar, pessoal? Bom, aqui só para a gente começar a falar, o que também nós encerramos a matéria, precisamos da matéria, para a gente não ficar sem aula. Estou vendo aqui que só 5 alunos enviaram os exercícios. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Teoria geral dos recursos. Dentro da visão de teoria geral dos recursos, pessoal, a gente tem todos os princípios recursais que vocês possam imaginar aplicáveis ao processo civil. Então, nós temos todos os recursos, todos os princípios a serem aplicados no processo do trabalho, que são os princípios que nós estudamos no processo civil. Alguns princípios são peculiares ao processo do trabalho, e esses nós precisamos falar. Além disso, nós vamos estudar em recursos em espécie, e vocês vão perceber que, quando se trata de recursos em espécie, nós temos um número muito menor de recursos em espécie se comparado ao processo civil. Então, eu quero começar a falar com vocês sobre o princípio da dialeticidade dos recursos trabalhistas. Por que eu digo isso? Quando a gente fala de dialeticidade, nós estamos falando de que o recurso é voltado para impugnar, é voltado para a sentença, e não uma mera repetição da matéria trazida em inicial ou, porventura, trazida na contestação. Recurso é para desafiar sentença, ok? Tá? É para desafiar a decisão. Então, tem que existir uma dialeticidade entre o recurso e a decisão recorrida, ok? Então, isso é a dialeticidade. É muito comum, e eu já vi casos de serem inadmitidos recursos por carecer de dialeticidade. O que significa isso? Significa que a parte sucumbente, ela interpôs o recurso e esse recurso estava voltado para a repetição da tese da inicial ou da tese da contestação, ok? E aí foi carecedora de dialeticidade. Vamos dar um pulo aqui no artigo 899. Isso. Vamos lá. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo exceções previstas nesse título. Ok? Então, ele está dizendo para nós que os recursos serão interpostos por mera petição, tá? E terão efeito meramente devolutivo. Muita atenção com a aplicação literal desse dispositivo, porque, na verdade, dá a entender de que não seria importante as razões do recurso. E isso não é verdade. É necessário, sim, as razões do recurso. Ok? Então, isso é um outro ponto importante. Voltando aqui, dialeticidade, tá? E
a não aplicação da literalidade ou da não aplicação literal do artigo 899. Esse primeiro princípio, e é importante vocês terem em mente o seguinte: nós estamos falando de princípio da unicidade, princípio da taxatividade, só para relembrar alguns deles, efeito devolutivo, efeito suspensivo, efeito expansivo do recurso. Todos esses nós já estudamos em processo civil e se aplica ao processo do trabalho. E aí eu volto a chamar a atenção, principalmente quando se fala da dialeticidade. É extremamente relevante que vocês considerem e tenham como referência a dialeticidade. Por quê? É um dos pontos de maior sensibilidade quando se vai confeccionar um recurso no processo do trabalho. Você pode até repetir a tese da inicial da contestação, mas seu recurso tem que ser voltado a impugnar a decisão recorrida, ok? Então, os fundamentos, ponto a ponto da decisão recorrida. Caso contrário, seu recurso vai carecer de dialeticidade, ok? Pessoal, essa é a parte que eu queria fazer a introdução com vocês. Nós encerramos a matéria e quero ver aqui com vocês se tem alguma dúvida. Senhores? O seu não chegou não, Rodrigo? Eu vou fazer aqui a segunda chamada. Sem problema, Lucas. Bruna, Caroline, Eduarda, Elimar, José Carlos, Laline, Laura, Lavínia, Leandro, Letícia, Lucas, Lucas Zopelaro, Mari, Natália, Rodrigo, Rodrigo Rocha, Shirley, Stephanie, Suzane, ok, Tainá, Tamara e Vanessa. Lançadas as devidas presenças e já salvo aqui, confiram aí no Siga, por gentileza, a galera que chegou atrasada. Alguma dúvida mais, pessoal? Alguma dúvida mais? No mais, desejar a todo mundo uma boa noite. Até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, José Carlos. Valeu. Obrigado, Rodrigão. Lucas, assim que você terminar, você me encaminha, sem problemas. Tchau a todos. Um grande abraço.